O anime começa com o protagonista Sakuta, que conhece uma garota vestida de coelho na biblioteca em 1 maio. Essa garota acaba sendo sua colega de classe Mei Sakurajima, que parece andar pela biblioteca calmamente, certa de que ninguém a vê. Mei fica surpresa ao perceber que Sakuta a vê, mas simplesmente pede para ele esquecer que ele a viu e não se associar mais a ela. Mesmo assim, no dia seguinte, Sakuta não consegue tirá-la da cabeça e decide perguntar à sua amiga Yuma Kunimi se ele pode vê-la. Kunimi responde que a vê claramente. Afinal, Mei é uma celebridade. Sakuta ainda comenta que na escola ele nunca a vê com ninguém, e ela sempre passa um tempo sozinha. Kunimi menciona que um de seus colegas de clube lhe disse que Mei não foi às aulas no primeiro ano por causa do trabalho. Embora ela tenha declarado que não parou de trabalhar depois de terminar o ensino médio, ela ainda estava ocupada com coisas que tinha pendentes e começou a frequentar as aulas depois das férias de verão. Mei era uma estranha, uma celebridade que ele se juntou à classe no meio do primeiro ano. A comunidade de uma classe não muda facilmente. Se você se destaca, eles criticam você por ser irritante ou presunçoso. E todos sabem que não há como voltar atrás. Afinal, é assim que a escola é. Ninguém pode falar com Sakurajima Mei porque eles não querem se destacar. Mei está ciente dessa atmosfera e age para se encaixar nela. Todos dizem que estão entediados e que estão procurando algo divertido todos os dias. Mas na realidade, ninguém quer mudar. Os pensamentos de Sakuta são interrompidos quando Zaki Kamisato, a namorada de Kunimi, se aproxima para falar com ele de uma forma hostil. Ela avisa Sakuta que ela não quer que ele fale mais com Kunimi. Bem, todo mundo sabe sobre o incidente do hospital em que Sakuta está envolvido, e isso só afetará a reputação de Kunimi. Mesmo que Saki só procure uma briga. Sakuta a ignora e pergunta se ela está tão irritada por causa de seus dias, o que a faz sair furiosa ao sair da escola. Sakuta conhece Mei novamente e percebe um garoto tentando tirar uma foto dela. Então ele fica no caminho dela na estrada e o acusa de ser um perseguidor. Assim que o garoto sai, Mei agradece Sakuta pelo que ele fez, embora ela esclareça que ela está acostumada com essas coisas. Sakuta responde que mesmo que ela esteja acostumada, com o tempo isso ainda vai desgastá-la. Mei concorda com isso e naquele momento ela recebe uma ligação de seu empresário, mas decide ignorar. E entra no trem com Sakuta. Ela decide perguntar a ele sobre o dia em que ele a viu na biblioteca, mas ela responde que ela o avisou para esquecer Sakuta. Se desculpa dizendo que ela era uma coelhinha sexy demais para esquecer. Eu tento não parecer afetada, e responde que não é como se ela se importasse, que um garoto mais novo que ela pensasse coisas obscenas lá. Ela decide mudar de assunto, e conta a Sakuta que ouviu os boatos sobre ele, e dizem que ele sozinho mandou 3 colegas de classe para o hospital, e há até informações pessoais sobre ele na internet. Sakuta não parece muito afetada. Embora ele esteja surpreso por haver tanta informação, Mei pergunta a ele se ele não investiga sobre o assunto, mas Sakuta esclarece que ele não tem telefone, e o que ele tinha, ele jogou no mar. O que a surpreende, Sakuta então pergunta a ela o que ela acha sobre os boatos do incidente do hospital. Mei responde que você só tem que pensar um pouco. Logicamente, se ele realmente tivesse feito algo assim, ele não poderia ir para a aula tão calmamente. Sakuta comenta que ele gostaria que aqueles em sua classe ouvissem isso. E Mei responde que se ele não fez, então ele deveria dizer. Sakut explica que rumores são como a atmosfera de um lugar, e ultimamente é obrigatório se adaptar à atmosfera. Afinal, se você não faz, aqueles que criam uma atmosfera não estão cientes disso. Mas é absurdo enfrentar uma atmosfera Sakuta. Então diz que ele já falou sobre ele. Então é a vez dela explicar sobre a biblioteca. Mei desiste e decide contar que ela entrou no mundo do entretenimento. Aos 6 anos, ela era protagonista em uma série matinal. Aparecia na televisão, filmes e comerciais. Então ela estava sempre na vista de todos. Não havia um único dia em que ela não aparecesse na televisão. No começo ela se divertia, mas foi ficando cada vez mais difícil, porque onde quer que ela fosse todos notavam Mai Sakurajima. E em algum momento ela começou a desejar ir para um mundo onde ninguém a conhecesse.
Mai diz que ela notou que algumas pessoas não a vi no primeiro dia de 4 férias. Ela decidiu ir ao aquário em um capricho e percebeu que as pessoas não a viam. Mas a princípio, ela pensou que era a imaginação dela, até que decidiu ir a um café e foi completamente ignorada quando tentou pedir algo. Então fugiu para casa e quando chegou em Fujisawa, todos a viram e por isso ela verificou se algo parecido aconteceu em outros lugares. Sakuta pergunta: por que ela faz isso vestida de coelhinha? E Mei responde que com aquele traje quem a vir realmente a notará. Pouco depois, Mei tenta pedir um pãozinho em uma loja, mas a pessoa que a atende não a vê e ignora completamente sua presença. Sakuta então pergunta exatamente o que ela pediu, e obviamente, eles o servem ao sair do local. Sakuta pergunta a Mei se isso não lhe traz problemas, e ela responde que é um problema não poder comprar aqueles pães. Ela mesma, Mei, pergunta a ele se ele realmente acredita em toda aquela loucura. E Sakuta responde que sabe como são chamados os pães casos como o dele. E aí ele fala sobre síndrome da puberdade, casos estranhos como ouvir os pensamentos dos outros, ver o futuro ou trocar personalidades. Sakuta esclarece que não sabe quem começou a chamar aqueles rumores dessa forma, mas são a síndrome da puberdade. Embora para muitos não passe de uma lenda urbana, Sakuta então leva Mei para seu apartamento. Bem, ele quer mostrar algo a ela para mostrar que acredita nela. Lá, ele tira aí a camisa e mostra uma enorme cicatriz no peito, explicando que não tem ideia de como conseguiu aquele ferimento. Sakuta mostra a Mei uma foto de sua irmã mais nova, que se entrega completamente cheia de ferimentos, hematomas e curativos. Ele esclarece que ninguém a atingiu, mas sim que ela sofreu assédio na internet. Ele explica que um dia ela leu uma mensagem e não respondeu, o que fez com que o líder da classe a odiasse e, como resultado, começaram a criticá-la nas redes sociais, até que um dia ele mesmo testemunhou ferimentos aparecendo no corpo de sua irmã para cada mensagem que ela recebia nas redes. É por isso que ele acredita na síndrome da puberdade. Sakuta explica que seu ferimento no peito apareceu naquela época, mas ele não sabe qual é a causa. Ele simplesmente acordou encharcado de sangue e foi levado para o hospital, e a partir desse evento começaram a se espalhar rumores sobre o incidente no hospital. Embora diferente do que dizem os boatos, ele foi o único que acabou no hospital. Bem naquele momento, a irmã de Sakuta entra em seu quarto e se assusta ao ver Mei. Sakuta os apresenta, mas rapidamente cede e retorna para seu quarto. Sakuta explica que Kaide não é muito bom em falar com estranhos e agora não vai à escola, então passa o dia todo em casa. Ao ficar longe das redes sociais, a síndrome da puberdade de Kaide desapareceu. Por isso, ele jogou seu telefone no mar. Mei pergunta se ele acha que seu caso é parecido com o dela, e Sakuta responde que ela age como se fosse ar na escola. Para que a situação não piore, ela deve retornar ao mundo do entretenimento, porque se ela chamar a atenção na televisão, ninguém a ignorará. Depois disso, Mei saiu de casa e também parou de frequentar a escola, o que deixa claro para Sakuta que ele vai fazer parte da família. Ele se colocou onde não deveria, então decide investigar mais sobre Mei durante seu tempo livre, mas não consegue encontrar muita coisa. Ele também pergunta a Kunimi se ele sabe o motivo pelo qual Mei deixou o show business, e ele responde que ela anunciou publicamente que se concentraria em seus estudos durante seu trabalho como garçom. Um jornalista que queria entrevistar Sakuta desde o incidente no hospital tenta convencê-lo mais uma vez, mas ele se recusa. A mulher esclarece que se contentará com uma foto de sua cicatriz, mas Sakuta a rejeita novamente e, em vez disso, pergunta se ela sabe por que Sakurajima deixou o show business. E claro, a jornalista o informa que tem mais informações do que o público em geral. Mas nada é de graça. Logo depois, Sakuta se encontra com seu amigo Ri Futaba, que depois de dias ouvindo Sakuta falando sobre Mai, não tem dúvidas de que ele está obcecado. Sakuta decide perguntar a ela se é possível parar de ver alguém, no sentido de que é possível que alguém se torne algum tipo de homem invisível. Futaba responde que existe o problema da medição quântica, uma teoria que diz que só existe quando alguém observa como o gato de Screen H. Meia Courage Ima.
existia no mundo do entretenimento, e todos estavam observando ela. Se eles parassem de assistir, você não só parariam de te ver, como eles poderiam até negar sua existência quando saíssem. Escola Sakuta decide comprar um pãozinho e pergunta a várias pessoas se elas me conhecem. Sakurajima, mas ele não tem sucesso em encontrar alguém que a conheça. E quando ele se lembra do que Futaba lhe disse, Sakuta se assusta e corre para chegar em casa quando ele chega. Sakuta se cheira vendo Mei sentada do lado de fora de sua casa, esperando Mei chegar. Ela diz a ele que ela não conseguiu comprar nada para comer porque durante as últimas 2 semanas, cada vez menos pessoas a veem. Sabendo disso muito bem, Sakuta oferece a Mai o pãozinho que ele comprou para ela no dia seguinte. Sakuta fala com Futaba novamente que lhe explica que não se trata de síndrome da puberdade, mas que é uma visão do mundo da mecânica quântica, quando um gato é colocado em uma caixa com uma partícula radioativa, com possibilidade de se desintegrar uma vez a cada hora, e um receptáculo com gás venenoso, que é ativado pela detecção de radiação fechando a tampa da caixa, e esperando meia hora como o gás venenoso pode ser ativado uma vez por hora. Há 50% de chance de o gato estar vivo ou morto. Ou seja, depois dessa meia hora até abrindo a tampa da caixa, o gato está meio vivo e meio morto. E o mesmo acontece com um humano. A existência de alguém não é confirmada, até que outros verifiquem mais tarde, devido ao estado de Mei. Sakuta tem que ajudá-la com as compras, já que não a veem no caminho de volta para casa. Sakuta traz à tona o assunto do show business novamente, esclarecendo que ele sabe o motivo pelo qual ela não quer continuar lá. E é por causa do álbum de fotos que Mei tirou no 3º ano do ensino médio, onde a condição era que ela não usaria maiô, mas sua mãe e empresário assinaram o contrato por conta própria por causa disso. Mei discutiu com ela, e como vingança decidiu deixar o show business. Sakuta diz a ela que isso é um absurdo, e se no processo ela perder o que gosta, então não há sentido naquele momento. Mei. Ela para de se conter e dá um tapa em Sakuta explicando que tomou essa decisão depois de muita hesitação. Ela mal estava no ensino médio, mas naquele dia ela entrou no estúdio e havia um maiô porque o contrato já estava assinado. Ela não teve escolha a não ser fazê-lo, e teve que forçar um sorriso. Mei explica com lágrimas nos olhos que a mãe dela só a usava para ganhar dinheiro. Mas Sakuta responde que isso só lhe dá mais motivos para voltar ao show business, já que ela ainda tem memórias ruins. Então, se ela quiser fazer isso, ela não deve se conter. Mei pensa um pouco, mas decide perguntar a Sakuta quem lhe contou seus motivos. Sakuta explica que quando a coisa do Kaede aconteceu, um jornalista chamado Fuki Manano foi entrevistá-la sobre o assédio, já que ela está investigando a síndrome da puberdade. Então ele fez um acordo com ela, deixando-a tirar uma foto de sua cicatriz em troca das informações que ela queria de Mei. Mei imediatamente fica chateada, exclamando que ela não deveria ter feito isso, já que eles enviariam câmeras para a casa deles e os emboscariam para que sua irmã pudesse passar por um momento ruim. Mai pede a Sakuta o número de Fumika e liga para ela mesma. Já que elas trabalharam juntas antes, Mai pede a Fumika para não mostrar a cicatriz de Sakuta na televisão, e em troca ela lhe dará uma entrevista exclusiva. E é isso que o Sakurajima retornará ao mundo do entretenimento, então ela promete a ele uma entrevista exclusiva quando isso acontecer após o término da ligação. Sakuta se desculpa porque sente que ele a pressionou a tome essa decisão, porém Mayon ri e diz a ela que ela estava certa já que ela gosta de atuar em séries e filmes, e ela realmente queria continuar fazendo isso. Ela só mentiu para si mesma todo esse tempo. E talvez seja por isso que ela tem síndrome da puberdade. Me pede desculpas pelo tapa que deu nela e agradece por ajudá-la a comprar comida. Ela também convida Sakuta para sair, já que embora ela more lá há 2 anos, ela não saiu realmente para conhecer bem o lugar. Mai lhe avisa que se ela chegar 1 minuto atrasada, ela irá embora. E com isso, ela pergunta e vai para sua casa, que coincidentemente é muito perto da casa de Sakuta quando ele finalmente chega. Sakuta se prepara para sair com Mei, mas no caminho ele encontra uma garotinha chorando, aparentemente perdida. Sakuta se aproxima da garota para ajudá-la. Mas do nada, uma garota aparece e o chuta acusando-o de predador.
Sakuta se defende e explica a situação. Então a garota se desculpa e diz a ele que ele pode chutá-la para que eles fiquem quites. Isso deixa Sakuta muito confuso, mas a garota exclama que ele deveria beijar, já que ela está em um apressa-te. Então Sakuta simplesmente concorda e dá-lhe um pontapé à bunda, deixando eles mesmo. Porém, nesse momento, um policial passa por ali, então ambos acabam na delegacia depois de um longo sermão. Sakuta sai correndo para encontrar Mei onde eles combinaram. Embora muito provavelmente ela tenha ido embora. Mas ao chegar no local, Mai o cumprimenta dizendo que ele tem coragem de fazê-la esperar 1 hora e 38 minutos. Ambos pegam um trem, e no caminho Sakuta explica o que aconteceu quando tudo já está claro. Mei muda de assunto e decide perguntar a ele por que ele está associado a uma pessoa tão complicada como ela. Sakuta responde que sabe que é difícil não poder contar com ninguém quando há problemas. Quando Kaede sofria de síndrome da puberdade, não havia ninguém que acreditasse nele. Seus pais não moram com eles, já que sua mãe não conseguia aceitar o que aconteceu com Kaede. Porém, havia apenas uma pessoa que o ouvia seriamente. E se ele não a tivesse conhecido, ele certamente não teria superado por isso. Ele quer ser alguém assim. Para Mei, Sakuta diz a ela que essa pessoa era uma garota chamada Shoko Makinohara, e ele a conheceu no 3º ano do ensino médio. Ela estava no 2º ano do ensino médio, e como ela estava usando um uniforme Minegahara, ele entrou naquele mesmo colégio para segui-la, mas ele nem podia se declarar, já que naquela escola não havia nenhum aluno com aquele nome, e ela nem estava entre os registros de ex-alunos. Porém, Sakuta diz que tem certeza que conheceu Shoko Makinohara, e ela o salvou quando ambos chegam na praia. Finalmente, a pessoa que Mei estava esperando chega seu empresário e também sua mãe. Mei explica que ela tem que dizer a ela que ela retornará ao mundo do entretenimento com outra agência. Mei vai até sua mãe para falar com ela, mas para sua surpresa, ela passa sem perceber sua presença, pois não vê mais ninguém lá. A mãe de Mei fala com Sakuta perguntando quem ele é e por que ele a chamou. Sakuta fica muito confuso, mas se apresenta como um colega de classe de Mei. Sua filha, porém, naquele momento, eles percebem que nem mesmo a própria mãe de Mei pode vê-la ou se lembrar dela. Ela afirma que não tem filhos e recebeu uma mensagem de um número desconhecido, ligando para ela. Ela fica chateada, perguntando como ela pôde ter esquecido dela. Mas Mei o impede, e sua mãe sai do local dizendo que não gosta de piadas pesadas o resto do dia. Sakuta passa o tempo perguntando às pessoas se elas conhecem Mei Sakurajima, mas ninguém parece conhecê-la. Sakuta até liga para a jornalista que aceitou a entrevista exclusiva com ela no dia anterior. Mas ela não se lembra dela mesmo. Assim, Sakuta não desiste e decide levar Mei para uma cidade distante, para verificar se ainda há pessoas que possam vê-la lá. Ele continua perguntando sem sucesso. Então os dois ficam em um hotel, mas mesmo sendo 1 da manhã, Sakuta decide continuar tentando e decide ligar para Kunimi para perguntar se ela se lembra de Mei Sakurajima. Para sua surpresa, Kunimi se lembra dela. Então ela imediatamente liga para Futaba e explica tudo, pedindo para ela investigar o porquê disso acontecer e como consertar. Futaba comenta que é possível que a origem esteja na escola, já que os alunos viram Mei Sakurajima. Depois disso, Sakuta e Mai saem para comprar algumas coisas, e Sakuta menciona o quão sortudo ele é para poder sair com Mai, assegurando a ela que ele nunca vai esquecer Mei. Duvida disso. Por um segundo, percebendo um tanto triste e duvidoso, mas o faz prometer não esquecer, ou então, ele terá que comer refrigerante pelo nariz. Quando eles retornam ao hotel, Mei reclama do pouco espaço na cama, já que ela tem que dormir com Sakuta, já que ela não consegue dormir. Os dois conversam por um tempo até que Mei do nada pergunta se eles deveriam se beijar. Mas Sakuta obviamente não a leva a sério Mai. Então pergunta a ele o que ele faria se ela começasse a chorar, dizendo que ela não quer desaparecer. E Sakuta responde que ele a abraçaria por trás e diria que tudo ficaria bem. Ouvindo isso, Mei diz que ela não fará isso. Então, já que ela certamente tirará vantagem da situação.
Além disso, ela não pode desaparecer justamente quando ela decidiu voltar ao show business, porque ela quer aparecer em séries e filmes e até mesmo interpretar. Sakuta mais uma vez diz a ela que ele nunca a esquecerá. E finalmente, antes de ir dormir, Mei agradece por ele não desistir dela. Na manhã seguinte, Mei acorda e vendo Sakuta, ela percebe que ele não dormiu um minuto mesmo, tendo passado a noite saindo na rua. Sakuta confirma que ele ainda é o único que consegue ver Mei, e as coisas parecem piorar quando eles voltam para a escola, já que aparentemente os alunos também estão parando de vê-la. Futaba se aproxima de Sakuta e informa que além dos dois ninguém se lembra de mim. Sakurajima e nem mesmo Kunimi se lembra mais dela. Futaba então pergunta a Sakuta se ele dormiu na noite passada e ele responde que não. Futaba admite que ela também não dormiu nada e explica que esse pode ser o motivo, porque mesmo ela, considerando a teoria do gato de Stringer louca quando vivenciar isso, lhe deu arrepios. Futaba explica que mesmo antes da síndrome da puberdade, todos na escola já tratavam Mei como se ela fosse ar. Todos, inclusive ela inconscientemente, a ignoravam. E isso nunca foi mencionado, porque não é algo que seja visto como um problema. Mas justamente por isso Futaba acredita que tudo começou na escola, já que lá ninguém observou Mai. E eles não estabeleceram sua existência para Mei Sakurajima. A escola é a caixa onde o gato entra. E observação e verificação são fundamentais quando eles ficam inconscientes enquanto dormem. É quando eles perdem suas memórias. Sakuta, nisso momento, fica aterrorizado, pois isso significa que se ele tivesse adormecido na noite anterior, não se lembraria mais de Mei. Ninguém vê Mei. E como ninguém a observa, sua existência não é confirmada. É por isso que ela desaparece. Se ninguém reconhece que ela está ali, é como se ela não existisse. E a razão pela qual as pessoas de fora da escola também não a veem é porque Mei leva a atmosfera da escola para o exterior. Mesmo que não fosse ela, o ar se espalha facilmente. E agora, todos estão atentos à atmosfera. O ar não é visto, mas está lá. Porque é estúpido confrontá-lo. Futaba explica que enquanto eles dormiam, não conseguem pensar em ninguém em particular. E quando estão inconscientes, enquanto dormem, é quando eles perdem suas memórias. Sakuta, nisso momento, fica aterrorizado, pois isso significa que se ele tivesse adormecido na noite anterior, não se lembraria mais de Mei. Ninguém vê Mei, e como ninguém a observa, sua existência não é confirmada. É por isso que ela desaparece. Se ninguém reconhece que ela está ali, é como se ela não existisse. E a razão pela qual as pessoas de fora da escola também não a veem é porque Mei leva a atmosfera da escola para o exterior. Mesmo que não fosse ela. O ar se espalha facilmente, e agora todos estão atentos à atmosfera. O ar não é visto, mas está lá. Porque é estúpido confrontá-lo. Futaba explica que enquanto eles dormiam, não conseguem pensar em ninguém em particular, e quando estão inconscientes, a atmosfera os absorve. Por isso, ao voltar para casa, Sakuta faz todo o possível para não adormecer, bebendo energéticos sem fim para se manter acordado. Até Kaede se preocupa, mas Sakuta se desculpa dizendo que vai estudar, já que no dia seguinte começam os 3 dias de provas enquanto ele ainda está alerta. Sakuta decide anotar tudo o que precisa saber sobre Mei. Caso ele esquece dela, no dia seguinte ele a encontra depois de não ter dormido um minuto, pode acompanhá-lo para a escola, apesar do fato de que ela não tem nada para fazer lá, já que nem mesmo os professores a veem. Então ela não pode fazer os exames. Sakuta faz todo o possível para não adormecer. Durante os exames e no final ele encontra Futaba, vendo-a mais descansada do que no dia anterior. Sakuta pergunta se ela ainda se lembra, mas infelizmente Kava não tem ideia do que ele está falando. O que significa que ele adormeceu e também esqueceu da existência de Mai e Sakuta. Volta para casa depois de comprar muitos energéticos e procura desesperadamente por pistas, até mesmo lendo livros sobre mecânica quântica. No segundo dia de exames, Sakuta acha muito mais difícil ficar acordado, mas desta vez não passa despercebido.
já que no final do dia, quando ele sai da loja depois de comprar mais energéticos, Mei está esperando por ele do lado de fora. Mei comenta que ela já suspeitava que ele não estava dormindo. Então ela o acompanha até em casa e decide ajudá-lo a estudar para o último dia de exames. Sakuta diz a ela que se ele colocar o traje de coelho, ele vai tentar 3 vezes mais forte. Mas Mei esclarece que isso só encheria sua cabeça de ideias de lava. Depois de um tempo estudando Mei, pergunta a Sakuta sobre sua irmã, e ele responde que Kaede certamente já está dormindo. Sakuta. Então ele pergunta a Mei se ela é filha única, mas ela esclarece que ela tem uma irmã mais nova, já que depois que seu pai se divorciou de sua mãe, ele se casou novamente e teve outra filha depois de um tempo conversando. Sakuta inevitavelmente começa a te adormecer, já que ele, sem saber, tomou um remédio para dormir que Mei deu a ele. Sakuta diz que não. Ele consegue adormecer, mas Mei garante que ele já se esforçou muito, especialmente por ela. Mei o tranquiliza dizendo que ela ficará bem, já que ela sempre esteve sozinha. Então ela não se importa se ele a esquecer, enquanto Akuta lentamente adormece. Ela pede desculpas a ele e, com lágrimas nos olhos, agradece por tudo, finalmente se despedindo no dia seguinte. Sakuta acorda e encontra o que ele escreveu dias atrás, onde ele diz que no dia 6 de maio ele conheceu uma coelhinha selvagem lá. Ele encontra escrito tudo o que eles passaram juntos. Mas Sakuta não consegue se lembrar de absolutamente nada, sem pensar sobre isso muito. Sakuta vai para a escola e, quando ele chega, Futaba entrega a ele um bilhete no dito. Bilhete é explicado que o sujeito confirma seu status como sujeito quando alguém a observa e reconhece sua existência. Sakuta fica surpreso e pergunta: "O que é isso?" Mas Futaba responde que não tem ideia, pois só encontrou em um livro com um bilhete que dizia que ela tinha que dar a ele. Futaba deixa. E apesar de não entender, Sakuta continua lendo. A carta ali, ele lê um texto que diz que se ela desapareceu porque os alunos inconscientemente a ignoraram, é o suficiente para criar um motivo maior para reconhecê-la. É o suficiente para seu amor superar o inconsciente dos outros. Sakuta ainda não entende o que está lendo, então não presta muita atenção nisso. Porém, durante uma das provas, Sakuta lê exatamente uma palavra que Mei lhe ensinou, enquanto o ajudava a estudar na noite anterior sem perceber. Sakuta começa a chorar quando as memórias de Mei lentamente voltam para ele, quando ele percebe o que aconteceu. Sakuta de repente se levanta no meio da prova e sai correndo da sala de aula, encarando essa atmosfera. Sakuta corre para o pátio da escola, determinado a não deixe o mundo esquecer. Meia Courage rima, e determinado a gravá-la em sua memória quando ele está na frente de toda a tua escola. Sakuta grita a plenos pulmões para todos ouvirem. Sakuta exclama, o mais alto que pode, que está apaixonado por Meia Sakurajima. Vendo que nada acontece, Sakuta grita. Isso repetidamente, chamando a atenção de toda a escola. E quando ele menos espera, ela finalmente aparece, dizendo que pode. Finalmente aparece dizendo que pode ouvi-lo, e não há necessidade de gritar. Sakuta sorri aliviada e responde que ela simplesmente queria que o mundo inteiro soubesse. Mei então começa a chorar muito emocionada, e rapidamente se aproxima de Sakuta e lhe dá um tapa, chamando-o de mentiroso porque lhe disseram que ele não a esqueceria. Sakuta pede desculpas várias vezes, mas Mei não o perdoa. Então ele decide se declarar mais uma vez, dizendo a ela o quanto a ama Mei. Então se acalma e pede para ela repetir essas palavras em 1 mês, porque se ela responder agora, ela estaria se deixando levar pelo momento. Sakuta sorri e responde que não pode esperar 1 mês inteiro. Então ele planeja repetir isso diariamente. Mei aproveita a comoção do assunto para gritar na frente de toda a escola que é mentira, que Sakeuta mandou uma colega de classe para o hospital. Logo os alunos começam a se perguntar como Mei sabe disso, e se perguntam que relação ela tem com Sakuta, dando a entender que o mundo finalmente se recuperou. Mei Sakurajima. O tempo passa, até que chega o dia 27 de junho, e Sakuta vai para a escola. Como de costume, lá ele decide almoçar com Mei, e novamente ele confessa e a chama para sair com ele.
Porém, ela simplesmente o ignora, dizendo que ouvir a mesma coisa por um mês inteiro é chato, e não lemos mais Yona May. Então, ela conta a ele que vai aparecer em uma série em julho, embora seja transmitida à noite e só apareça no primeiro capítulo. Mas tem até uma cena de beijo ao ouvi-la. O beijo Sakuta pede para ela rejeitar o trabalho. Mas Mei esclarece que não seria sua primeira vez. Sakuta fica muito surpreso ao saber que Mei já deu seu primeiro beijo. Mas o que mais o surpreende é que Mei diz que seu primeiro beijo foi com ele. Mei diz a ele que foi quando ele a esqueceu, porque pensou que com um beijo ele se lembraria dela. Mas a vida não é um conto de fadas. E isso claramente não funcionou. Sakuta pede para ela dizer onde e quando foi prometido que ela se lembraria dele. E ela diz a ele. Mas Mei se recusa a dar pistas. E em vez disso pergunta se ele quer que ela lhe dê outro beijo, ao qual Sakuta não recusa de forma alguma Mei. Então ele pede para ele fechar os olhos. Mas quando Sakuta pensa que receberá seu primeiro beijo, Mai simplesmente o engana, colocando comida na boca mesmo assim. Sakuta aceita de bom grado a comida, já que tecnicamente é um beijo indireto dos Hashis. Mei fica envergonhada, mesmo não admitindo. E então, ela esclarece que o beijo da série não será dado por ela, mas sim pelo protagonista Sakuta. Ele a acusa de ser muito cruel, e comenta que nesse ritmo ele pode se desapaixonar por ela, já que ela não parece interessada nele. E o fato dela dizer que suas palavras não a excitam é desesperador. Isso coloca Mei em uma situação tão envergonhada. Ela esclarece que ela nunca disse a ela. Não Sakuta aproveita tal oportunidade e convida ela para sair novamente. Então, dessa vez, Mei finalmente aceita no dia seguinte. Sakuta se levanta de muito bom humor, dizendo que valeu a pena esperar um mês inteiro. Porém, ele percebe algo muito estranho. E é que a data do dia é novamente a mesma do anterior. O dia se repete novamente, sendo exatamente a mesma coisa que só Sakuta percebe. Porém, Sakuta convida Mei para sair novamente. E novamente ele tem sucesso. Então ele ainda está satisfeito, até que o dia seguinte chega, e Sakuta percebe que a data está se repetindo novamente. Sakuta não tem escolha, a não ser falar com Futaba explicando a situação. E o fato de que o tempo entrou em um loop. Futaba esclarece que ele não deve se concentrar apenas nisso, já que voltar no tempo é complicado. Então o dia 27 de junho, que ele viveu várias vezes, pode ser uma visão do futuro no passado. Lá Futaba conta a ele sobre o demônio do lugar, explicando que toda a matéria do mundo é governada pelas mesmas regras físicas. Se ela for transformada em fórmulas e o cálculo for feito, você pode prever o futuro. Em suma, sabendo a posição dos átomos e o momento de todas as coisas. Você pode calcular o que vai acontecer no futuro. Calcular essas fórmulas leva muito tempo. E é inútil para passar mais de um segundo, calculando o futuro de um segundo. Depois é por isso que o físico Lapl inventou um ser imaginário, capaz de realizar esses cálculos instantaneamente. O demônio Laplace sabe a posição e o momento de todos os átomos do mundo. E pode calcular o futuro instantaneamente. Futaba. Então explica a Sakuta que ele tem que procurar o demônio autêntico de Play, já que ele deve ter as memórias de todos os 27 de junho. E, portanto, é possível que ele haja de forma diferente a cada vez Sakuta. Então passa o resto do dia observando o comportamento de todos, tentando encontrar alguém que haja de forma diferente, quando ele vai para a sala de aula onde você estará almoçando. Kuta se depara com um aluno do primeiro ano escondido debaixo de uma mesa, e imediatamente sabe que é o demônio do Place. Esse aluno acaba sendo Tomoe Koga. E por hoje, o vídeo fica por aqui. Se inscrevam no canal se quiserem a parte 2 desse vídeo. Deixem nos comentários.